This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Jerusalém, 33 depois de Cristo. É o único homem em silêncio. O acusador olha para ele, ajoelhado à sua frente. Uma figura magra, pálida, desfeita, de cabeça baixa e sangue a gotejar sobre as lajes de mármore do palácio. Lá fora, a cidade inteira clama por justiça. Mas ele, o acusador, não encontra culpa naquele pobre réu. Há incoerências, exageros, manipulações. Cada vez que repetem a história, ela muda. E lá fora, um povo inteiro grita a uma só voz, exigindo sangue do acusado. O acusador baixa-se e volta a sussurrar-lhe. Implora-lhe que diga de sua justiça, que se defenda. Não seria o primeiro nem o último. Mas aquele réu é diferente. Está calado. Recusa-se a colaborar. Os seus olhos brilhantes revelam uma paz profunda, como se soubesse que não pode mudar o seu destino. O acusador sente um arrepio premonitório. Só há uma solução. Uma forma de pacificar a Judeia e ser fiel às suas obrigações. Com um suspiro, sussurra: lavo daqui as minhas mãos. Esta é a história do julgamento de Jesus Cristo. Olá a todos! No episódio de hoje trazemos a história do julgamento daquele que é provavelmente o réu mais famoso do mundo, Jesus Cristo. Não será um episódio de proselitismo religioso. Deixaremos de parte os milagres e interpretações teológicas e iremos focar-nos no seu julgamento como um evento histórico. Mas esta é uma história com diversas versões que vão competir pela nossa atenção. Mais precisamente, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E, tal como em outras historiografias, vamos perguntar-nos onde se traça a linha entre a história e a narrativa. E até onde vai a nossa capacidade de olhar para trás e reconstruir o passado. Mas primeiro temos de conhecer o réu. Jesus Cristo dispensa apresentações. É uma figura central na vida de milhões de pessoas. Contudo, antes de tudo o resto, foi uma figura histórica. Jesus de Nazaré, um líder religioso judaico que pregou na região da Judeia. À revelia das autoridades judaicas da altura, reuniu seguidores, defendeu uma reinterpretação dos elementos da Torá e, através de parábolas e sermões, discorreu sobre a ética, espiritualidade e a relação do homem com Deus. Independentemente de aceitarmos Jesus como o Cristo, isto é, o Messias, ou simplesmente como um homem mortal, mas extraordinário, uma coisa é certa: escapar-lhe é impossível. Muitas vezes, neste podcast, falamos de momentos que mudaram a história, mas poucos se aproximam da importância do julgamento e morte de Jesus Cristo. No entanto, isto levanta uma curiosidade. Se Jesus foi condenado e crucificado, como foi a acusação, o julgamento e veredito?
E, mais importante ainda, conseguimos sequer reconstruir este momento específico na vida de Jesus? Comecemos pela acusação. Por volta de 33 depois de Cristo, Jesus e os seus apóstolos entraram na cidade de Jerusalém. Jesus já era conhecido pelos seus sermões e mensagens radicais, e a sua estadia na cidade não passaria despercebida às autoridades judaicas. Ainda por cima, Jesus chegava numa data especial. Era a Páscoa, isto é, a celebração da libertação dos israelitas do Egito e da sua sobrevivência à 10ª praga. A cidade borbulhava de atividade, com milhares de judeus de todos os cantos da Judeia a celebrar juntos no maravilhoso Templo de Jerusalém. Contudo, foi exatamente aí que Jesus fez algo imperdoável. Ao ver o templo invadido por mercadores e vendedores ambulantes, Jesus expulsou-os com violência, acusando-os de fazerem da sua casa um covil de ladrões. Era a gota d'água. Durante vários anos, Jesus apresentara-se como um incómodo desafio às autoridades religiosas judaicas, não só pela sua tendência de reinterpretar as Escrituras, como por apresentar-se como Filho de Deus, uma blasfémia imperdoável. Ao pregar à porta do Templo de Jerusalém e falar dele como a sua casa, ainda por cima em plena celebração da Páscoa, Jesus fizera uma provocação que as autoridades não podiam deixar sem resposta. Era preciso uma solução definitiva para aquele problema. Jesus tinha de morrer. Mas como? É por aqui que iniciaremos a história do julgamento de Jesus Cristo. Ou mais precisamente, as 4 versões desta mesma história. É que o julgamento de Jesus é contado em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Não foram escritos pelo mesmo autor, muito menos ao mesmo tempo. Marcos, o mais antigo, terá sido redigido por volta de 60 depois de Cristo, e o último, João, cerca de 30 anos depois. Mas mais importante ainda, os 4 autores, cada um com o seu temperamento, contexto histórico e preocupações teológicas, contaram a mesma narrativa no seu próprio estilo, transformando-a em versões ligeiramente diferentes da mesma história. Por vezes, complementam-se. Noutras, o contraste é bem visível. Mas só através do confronto entre estes 4 documentos podemos saber como foi julgado Jesus Cristo. Mateus começa o seu relato com a decisão de prender Jesus. As autoridades judaicas, reunidas no palácio do sumo sacerdote Caifás, tinham acabado de decidir pela morte do autoproclamado Messias. Faltava apenas capturá-lo longe das celebrações da Páscoa para não provocar alvoroço. É aí que chega Judas. Está disposto a entregar Jesus e são-lhe oferecidas 30 moedas de prata. A seguir, vamos para uma das cenas mais icónicas dos Evangelhos, a última ceia. Curiosamente, ao longo daquela noite, Jesus parece saber que o fim se aproxima. Primeiro, avisa aos seus discípulos que, dentro de 2 dias, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. De facto, pede aos discípulos para irem à cidade e falarem com um certo homem e que lhe digam: o Mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Mateus descreve Jesus a anunciar que um dos apóstolos irá traí-lo naquela noite. Os vários apóstolos perguntam se serão eles o culpado. E quando chega a vez de Judas, Jesus responde: tu o disseste. Mais à frente, a seguir à refeição, Jesus passeia no jardim de Getsemane.
Num momento de agonia e incerteza, fala com Deus, referindo-se ao terrível destino que aí vem. Jesus parece saber que tudo aquilo é uma despedida e que vem aí aquele que o irá trair. Segue-se a detenção. Judas aparece seguido por uma grande multidão com espadas e paus enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Judas beija Cristo na face, no sinal combinado para mostrar que é ele que devia ser detido. A multidão atira-se a Jesus e é aí que um dos seus companheiros puxa de uma espada e corta a orelha a um servo do sumo sacerdote. Jesus diz ao seu seguidor para guardar a espada, mas não deixa de acrescentar que, caso quisesse, poderia pedir auxílio ao seu pai, isto é, a Deus, e resolveria a situação. Aproveita também para criticar a multidão armada, porque antes já o tinham ouvido pregar junto ao templo de Jerusalém e nada fizeram. Jesus é então levado à presença de Caifás, o sumo sacerdote que vimos no início. É aqui que começa o julgamento religioso de Jesus. Isto é, o momento em que as autoridades judaicas o acusam formalmente do crime que encontraram para ele: blasfémia. E é também aqui que começam os truques jurídicos usados para condenar Jesus, incluindo até testemunhas falsas. Os príncipes dos sacerdotes procuravam um depoimento falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte, mas não o encontraram. Embora se tivessem apresentado muitas falsas testemunhas, apresentaram-se por fim duas que declararam: este homem disse: posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Este detalhe das duas testemunhas não é arbitrário. No sistema de justiça judaico da altura, nenhuma pena capital podia ser imposta sem o testemunho absolutamente coerente de, no mínimo, 2 testemunhas. Daí a importância de encontrar, por fim, 2 pessoas disponíveis para fazer a mesma acusação. No entanto, Mateus deixa implícito que o julgamento religioso de Jesus não seguiu outros princípios da lei rabínica. Jesus não foi autorizado a chamar um advogado ou alguém que falasse em sua defesa. E apesar de ser proibido na altura um réu testemunhar contra si mesmo, Caifás tenta forçar uma confissão. Exige-lhe que diga de uma vez por todas se é Cristo o Filho de Deus, ao qual Jesus responde: tu é que o dizes. E eu digo-vos, vereis um dia o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Caifás fica furioso. Rasga literalmente as suas vestes, acusa-o de blasfémia e diz algo extraordinário: já não precisam de testemunhas. O sumo sacerdote irá usar a blasfémia de Jesus para invalidar a necessidade de qualquer testemunho. Relembro que neste caso, ao ser perguntado se Cristo é Filho de Deus, Jesus responde: tu é que o dizes, e não o assume ele próprio. Ou seja, era um julgamento de fachada, uma farsa jurídica com um verdito escolhido à partida. Contudo, Caifás tinha um problema sério. Na altura, a Judeia estava sob administração romana. E apesar de gozarem de alguma independência sobre questões religiosas, as autoridades judaicas podiam condenar um homem à morte, mas não podiam levar a cabo a sentença. Por isso, Caifás e os outros sacerdotes levaram Jesus à presença de outro dos grandes protagonistas deste julgamento: Pôncio Pilatos, o governador romano da Judeia. Só ele teria o poder para condenar Jesus à morte. A princípio, o interrogatório perante Pilatos decorre muito da mesma maneira que tinha corrido com Caifás. Quando perguntado se é o Filho de Deus, Jesus responde mais uma vez: tu é que o disses. Os sacerdotes voltam a insistir, Pilatos também,
mas Jesus não reconhece qualquer crime. A seguir, Pilatos leva Jesus à presença do povo de Jerusalém. Segundo os evangelhos, havia uma tradição pascal na qual o governador podia conceder a liberdade a um prisioneiro escolhido pela população. Pilatos apresenta 2 candidatos: Jesus, o alegado rei dos judeus e filho de Deus, e Barrabás, que Mateus apresenta como um preso afamado. É nesta fase que surge um elemento interessante que só aparece em Mateus. Em pleno tribunal, a mulher de Pilatos envia-lhe uma mensagem. Diz-lhe para não se envolver no caso de Jesus, uma vez que sofrera em sonhos por causa dele. Entretanto, os sacerdotes tinham persuadido a multidão para exigir a morte de Jesus. Pilatos repete mais uma vez a pergunta: quem deverá ser libertado? Barrabás ou Jesus? A escolha é sempre a mesma: Barrabás. Pilatos pergunta o que fazer com o homem que diz ser Cristo. A multidão grita-lhe: morte. Aqui, Pilatos vacila. Que mal fez ele? Pergunta. E em vez de uma explicação, devolvem-lhe um grito em uníssono: seja crucificado. É aqui que acontece mais um momento icónico da história que, tal como o sonho da mulher, só encontramos em Mateus. Vendo que a multidão está exaltada e não há nada a fazer, Pilatos lava as mãos diante do povo e diz: estou inocente do sangue deste justo. Resumindo, Pilatos, que representa as autoridades civis, não encontrou culpa em Jesus, mas as circunstâncias políticas em que se deu o julgamento levaram-no à condenação. O resto da história é bem conhecido. Jesus é açoitado, torturado e finalmente levado para Golgotá, a colina onde será crucificado. Mas o que nos interessa é apenas a narrativa do julgamento. Para recapitular, as autoridades judaicas decidem prender e julgar Jesus. A seguir, é capturado logo após a última ceia, sofre um julgamento religioso perante Caifás e a seguir um julgamento civil encabeçado por um reticente Pôncio Pilatos. E finalmente é condenado a morrer na cruz. No geral, será mais ou menos a estrutura que encontraremos nos outros 3 evangelhos. No entanto, há diferenças entre os 4 relatos. Algumas curiosas, outras absolutamente radicais. Antes de abandonarmos Mateus, é importante dizer que há um momento que só aparece descrito aqui e em mais nenhum evangelho. E é provável que o reconheçam imediatamente. Trata-se do arrependimento de Judas, que acaba por ter um fim trágico. Então, Judas, que o entregara, vendo que ele tinha sido condenado, foi tocado pelo remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei entregando sangue inocente. Eles replicaram: que nos importa? Isso é contigo. Atirando as moedas para o santuário, ele saiu e foi-se enforcar. Seguimos agora para Marcos, o segundo evangelho do Novo Testamento, se bem que o mais antigo, que relata, no geral, os mesmos acontecimentos, ainda que com pequenas diferenças. Os sacerdotes continuam o seu esquema, evitando um julgamento na Páscoa, mas neste caso não há referência a 30 moedas oferecidas a Judas, apenas dinheiro. Este Jesus, em oposição a Mateus, parece menos certo de que vai morrer. Ou pelo menos não fala disso no sermão anterior, e quando manda os discípulos irem à procura do homem que o albergaria, não fala sobre o seu fim estar próximo. Durante a última ceia, Jesus é mais crítico da traição. Na verdade, o Filho do Homem vai como o dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem não haver nascido.
Mas na detenção encontramos diferenças mais pronunciadas. Depois de um dos apóstolos cortar a orelha a um criado do sumo sacerdote, Jesus, em vez de criticar a ação do seu apóstolo, não reage ao corte da orelha e ataca verbalmente aqueles que o acusam. Este parece ser um Jesus ligeiramente mais confiante, mais desafiador. E de facto, durante o julgamento religioso perante o sumo sacerdote Caifás, encontramos outras diferenças entre os evangelhos. Aqui, os testemunhos são dados como falsos e incoerentes. E as tais duas testemunhas apresentadas como não sendo conformes. A acusação tida como válida em Mateus é apresentada como obviamente falsa em Marcos. Além disso, Marcos altera uma única palavra nas respostas de Jesus, mas que muda completamente o sentido da conversa. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo. És tu, Messias, filho do Deus bendito? Sou, respondeu Jesus. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder vir sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então as suas túnicas e disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfémia? Que vos parece? E todos sentenciaram que ele era réu de morte. This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with tri-zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport. Parece exatamente o mesmo texto que lemos em Mateus. Mas desta vez, à acusação és tu o Filho de Deus, Jesus não responde tu é que o dizes, evitando a questão. Mas sim, sou. Enquanto em Mateus Jesus se reserva ao silêncio ou à ambiguidade, em Marcos confessa na prática a blasfémia de que o acusam. O silêncio estratégico dá lugar a uma admissão corajosa, mas que valida a acusação. Também o julgamento de Jesus perante Pilatos tem pequenas grandes diferenças. Fica claro que foram os sacerdotes os grandes incitadores do ódio da multidão, mostrando que aquele processo de decisão popular não foi assim tão orgânico. E quando chegamos à escolha entre os dois presos, desta vez Barrabás não é só um preso afamado. Marcos diz-nos: havia um, de nome Barrabás, preso com os insurrectos, o qual, numa insurreição, havia cometido uma morte. Ou seja, a escolha que Pilatos dá ao povo de Jerusalém não é entre um blasfemo e um criminoso comum, mas sim entre um blasfemo e um assassino rebelde. À primeira vista, a decisão deveria ficar facilitada. Certamente, seria melhor condenar um homicida e não o alegado Filho de Deus. E ainda assim, o povo de Jerusalém é perentório. Os evangelhos de Marcos e Mateus são bastante parecidos. E apesar de retocarem aqui e ali, tanto o temperamento do acusado como algumas das circunstâncias que o rodeiam são mais os pontos que têm em comum do que aquilo que os diferencia. No entanto, há um detalhe importante. Apesar de aparecer em segundo lugar no Novo Testamento, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E é até uma fonte importante para os autores de Mateus e Lucas. Marcos é mais seco do que Mateus. O seu Jesus blasfema perante o tribunal, não refere tantas vezes saber o que lhe vai acontecer e não critica o corte da orelha. Tudo elementos que, como vimos,
Mateus já não inclui. Ainda assim, as verdadeiras diferenças chegam-nos no próximo Evangelho. Lucas. Tal como descrito por Lucas, o julgamento de Jesus abre logo com muito mais intensidade. Antes de ir falar com Caifás, Judas é tomado por Satanás, que o leva a trair Jesus. Durante a última ceia, Jesus não só dá a entender que sabe o que se aproxima, mas também que os seus apóstolos poderão ter de recorrer à violência. Quando vos enviei sem bolsa, sem alforjes, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Nada, responderam eles. E ele acrescentou: mas agora, quem tem uma bolsa, que a tome, assim como o alforje, e quem não tem espada, venda a capa e compre uma. Porque, digo-vos-lhe eu, deve cumprir-se em mim esta escritura. Foi contado entre os malfeitores. Efetivamente, o que me diz respeito toca o seu termo. Disseram eles: Senhor, aqui estão 2 espadas. Mas ele respondeu-lhes: basta. Jesus sabe o que se aproxima e permanece a dúvida sobre o que espera dos seus apóstolos. Trata-se de cumprir o que estava escrito ou de uma última esperança de poder recuar e defender-se por todas as vias possíveis. O que é certo é que no seu momento de agonia no jardim de Getsemane, no qual tanto em Marcos como em Mateus Jesus chega a uma certa paz de espírito sobre o seu futuro imediato, Lucas descreve um Jesus nervoso, agoniado, que chega mesmo a transpirar sangue. A certa altura, não só não deixa os discípulos dormir, como acorda-os para que rezem e não se deixem cair em tentação. Será porque o confronto com os homens de Caifás promete violência? De facto, tal como em Marcos e Mateus, um dos apóstolos corta a orelha a um soldado. Vendo aqueles que o cercavam o que ia suceder, perguntaram-lhe: Senhor, ferimos-los à espada? E um deles feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Reparem na ordem das ações. O apóstolo pergunta se é para atacar. Jesus não diz nada. O apóstolo ataca e só então Jesus intervém. E segue-se outro momento único de Lucas. Um pequeno milagre. Mas Jesus interveio, dizendo: já basta, deixai-os. E tocando na orelha, curou-a. Também o julgamento religioso perante Caifás sofre alterações. É bem mais curto do que Mateus e Marcos. Já não há testemunhas falsas nem truques jurídicos. Mas há, isso sim, um elemento importante. Antes de ser levado à presença do sumo sacerdote, Jesus é vítima de violência física e psicológica. Batem-no, insultam. E por isso, o interrogatório que se segue não é apenas a um réu, mas a alguém que acabou de ser violentado antes da ida a um tribunal. Declara-nos se tu és o Messias. Ele respondeu-lhes: se o disser, não me acreditareis, e se vos perguntar, não respondereis. Mas o Filho do Homem sentar-se-á doravante à direita do poder de Deus. Disseram todos: tu és então o Filho de Deus? Ele respondeu-lhes: vós dizeis que sou. Então exclamaram: que necessidade temos já de testemunhas? Nós próprios o ouvimos da sua boca. Não há testemunhas. Não há falsos testemunhos, não há aceitações de culpa. O que há é um Jesus que é agredido, levado a tribunal e, com base numa resposta vaga, vós dizeis que sou, então exclamaram: que necessidade temos já de testemunhas? Mas é no julgamento seguinte que Lucas inclui algo que não encontramos noutros evangelhos. Uma questão de jurisdição.
Jesus é levado perante Pilatos sobre a acusação não só de blasfémia, mas também de impossibilitar que fossem pagos os tributos a César. Ao perceber-se que Jesus era galileu, Pilatos enviou à presença de Herodes Antipas, rei da Galileia e que estava de visita a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Atenção que este não é o mesmo Herodes da morte dos bebés. Dito de outra forma, para Pilatos, Jesus fora levado ao tribunal errado, pois se era de Galileu, estaria sob a tutela do tribunal de Galileia e, por consequente, a sua autoridade secular seria Herodes. No entanto, Herodes Antipas não ataca nem condena Jesus. Pelo contrário, parece genuinamente interessado e curioso. Ao ver Jesus, Herodes ficou extremamente satisfeito, pois havia bastante tempo que o queria ver devido ao que ouvia dizer dele, esperando que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-no insistentemente. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e, por troça, mandou-o cobrir com uma capa magnífica, enviando-o de novo a Pilatos. Tal como nos evangelhos anteriores, Pilatos não está convencido da culpa de Jesus. E certamente não lhe terá passado despercebido que o rei Herodes, também ele judeu, tratou-o com desprezo, mas não condenou o alegado Messias. Em Lucas, as dúvidas de Pilatos são apresentadas de forma ainda mais clara. Pilatos reúne os sacerdotes e o povo, explica que interrogou Jesus, refere que nem ele nem Herodes encontraram qualquer culpa e decide libertá-lo depois de um castigo físico. É a primeira vez que vemos Pilatos castigar Jesus antes de terminar o julgamento. Porque o fez é mais complicado de interpretar. A certa altura, diz-se que Herodes e Pilatos ficaram amigos. Será que Pilatos quis libertar Jesus para não ir contra a opinião de Herodes, mas mesmo assim castigou-o para tentar acalmar a população? Será que Pilatos encontrou um meio termo entre declará-lo inocente e condená-lo à morte por via da violência física? No entanto, mesmo depois dos castigos físicos a Jesus, e tal como noutros evangelhos, o povo de Jerusalém insiste. De novo, Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Pilatos disse-lhe pela terceira vez: "Que mal fez ele então? Nada encontrei nele que mereça a morte. Libertá-lo-ei, portanto, depois de o castigar." Mas eles insistiam em altos brados, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Pilatos então decretou que se fizesse o que eles pediam. Lucas é bem diferente de Mateus e Marcos. Tem mais violência física e psicológica e desenvolve mais o contexto político dos intervenientes. O próprio Jesus é um réu diferente. Diz para comprarem espadas. A sua agonia prolonga-se. É agredido e violentado pelos homens de Caifás, Herodes e, claro, Pilatos. E, com Herodes a aparecer no meio da história e a levantar questões sobre a tutela jurídica do tribunal e as implicações políticas da condenação, a resistência de Pilatos torna-se ainda mais interessante e consequente. É a terceira vez que vemos Pilatos a reagir com incompreensão perante as acusações contra Jesus. Mas é, também, a terceira vez em que Jesus diz praticamente nada para se defender. Mas, no quarto e último evangelho, o acusado fala, finalmente, em sua defesa. E o diálogo entre ele e Pilatos, apesar de não alterar o destino da história, mudaria para sempre a forma como o julgamento de Jesus seria interpretado.
O Evangelho de João é, dos 4 livros, o mais distante de todos os outros. Na verdade, Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os Evangelhos sinópticos, por partilharem as mesmas fontes e influenciarem-se mutuamente. João é bem diferente. Escrito décadas depois dos outros, numa altura em que o cristianismo estava teologicamente mais avançado, o Jesus Cristo de João é um réu mais confiante, assertivo e comunicativo. Não só sabe o que lhe vai acontecer, como fala abertamente sobre o seu papel na história. E da mesma forma que este Jesus é ligeiramente distinto, também outros detalhes do julgamento sofrem atualizações. As ideias são mais complexas, as personagens tridimensionais. Começa logo com a acusação em si. Desta vez, os sacerdotes não temem Jesus apenas pelas suas blasfémias, mas também pelas consequências políticas da sua pregação. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e disseram: que faremos uma vez que este homem realiza tantos milagres? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e destruir-nos-ão o templo e a nação. Aqui, Jesus não é visto apenas como uma ameaça ao monopólio religioso, mas sim à própria Judeia, como um elemento de deslegitimização política que permitirá o avanço da ocupação romana. E, entretanto, na última ceia, conhecemos melhor este Jesus e percebemos o receio dos sacerdotes. A cena é muitíssimo maior e mais complexa que as anteriores, e cheia de detalhes novos. Jesus não só identifica Judas como traidor, como lava os pés aos discípulos e deixa-lhes um novo mandamento em jeito de despedida. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, vós também deveis amar uns aos outros. Também, durante a sua detenção, Jesus é mais assertivo, chegando mesmo a parecer que tem a situação sob controle. Reparem bem, sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Sou eu, retorquiu Jesus. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes novamente: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai partir estes. Isto para que se cumprisse a palavra que havia dito: dos que me destes, não perdi nenhum. Nesta versão da cena há a mesma violência, desta vez atribuída a uma pessoa específica, Simão Pedro, mas tudo tem um caráter diferente. Não há período de dúvida no jardim de Getsemane. Não é uma multidão, mas sim oficiais e a corte dos principais sacerdotes que vêm deter Jesus. O réu não tem que ser beijado para que o identifiquem. Em vez disso, voluntaria corajosamente a sua identidade. Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai partir estes. Jesus também fala muito mais quando enfrenta as autoridades religiosas. E volta a mostrar que está em completo domínio da situação. Desta vez, o interrogatório passa-se em casa de Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás. Quando perguntam a Jesus pelas suas doutrinas, responde que sempre pregou em público, até no Templo de Jerusalém, e muitos sabem bem o que disse. Não só responde às questões, como contesta às acusações. A certa altura, até é agredido, mas recusa-se a ficar calado. Se falei mal, mostra onde está o mal. Mas se falei bem, porque me bates. O Jesus de João não se remete ao silêncio nem à ambiguidade. Pelo contrário, por vezes, parece que é ele quem interroga os seus acusadores.
Mas o que mais se destaca no relato de João é o encontro com Pôncio Pilatos. Nos outros evangelhos, os grandes interlocutores de Pilatos são os sacerdotes e o próprio povo de Jerusalém. Jesus mantém-se quase em silêncio e quando responde é de forma curta e vaga. Mas aqui, Pilatos encontra um acusado bem diferente que responde à sua curiosidade de forma desarmante. A certa altura, enquanto a multidão grita pela condenação de Jesus, Pilatos chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti mesmo que dizes isso, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e o sumo sacerdote é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhes Pilatos: Logo, tu és rei. Jesus retorquiu: Tu é que o dizes. Eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? Dito isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele culpa alguma. O Pilatos de João demora-se mais, faz mais perguntas, é teimoso, insiste para que o réu se defenda a si mesmo e desafia os acusadores a pensarem noutras alternativas. A certa altura, manda Jesus ser açoitado e castigado para acalmar a multidão, um elemento que já vimos aparecer em Lucas. Os seus soldados colocam-lhe até uma coroa de espinhos e um manto púrpura, um símbolo da realeza. Pilatos parece crer que aquela humilhação será suficiente para lhe salvar a vida. No entanto, Pilatos disse: Eis aqui o homem. Assim que o viram, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Tornou Pilatos a dizer: Tomai-o vós e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, mais atemorizado ficou. A seguir, Pilatos faz uma derradeira tentativa. Como vimos em Lucas, este crime de natureza religiosa, julgado por uma autoridade civil, levantava questões sobre a sua jurisdição. O Pilatos de João tenta ao máximo explorar esta divisão, devolver o caso à tutela religiosa. Entrou outra vez e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. De onde és tu? Estaria Pilatos à espera de passar este julgamento para a tutela de Herodes, tal como em Lucas? No entanto, Jesus fica silencioso e fecha-lhe essa porta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Jesus respondeu: Nenhum poder terias sobre mim se do alto te não fosse dado. Por isso, aquele que me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Perante as reticências de Pilatos, há uma tentativa de dar uma carga política àquela acusação. Se libertasse Jesus, não estaria apenas a ir contra os costumes locais, estaria a desafiar Roma e o imperador. Naquele momento, os habitantes da Judeia, que vivem sob o jugo romano, usam a sua condição subalterna a seu favor. É assim que termina o diálogo entre Pilatos e a multidão. Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucificam. Pilatos retorquiu: Hei de crucificar o vosso rei? Os príncipes dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou-o para ser crucificado. Este Jesus abraça a acusação
o julgamento e o veredito com a certeza do seu destino. E Pilatos, por mais que se esforce, não consegue nem que o acusado se defenda, nem que os acusadores recuem na pena de morte. Nas 4 versões, Pilatos duvida da culpa de Jesus, mas só em João parece genuinamente frustrado. Pediam-lhe justiça e davam-lhe para matar um homem que considerava inocente. Chegamos assim ao fim das 4 versões, mas paira uma questão. O que é verdade? Pergunta Pilatos a Jesus. Não é fácil definir. Todos temos verdades, mas é possível que umas sejam mais verdadeiras que outras. Falar da história verdadeira de Jesus é um desafio. Apesar de ser consensual que Jesus de Nazaré existiu mesmo e foi mesmo um pregador judaico que viveu na Judeia nas primeiras décadas da era cristã, o caráter religioso dos evangelhos dificulta a sua interpretação. Separar o relato histórico das reinterpretações posteriores é quase impossível. Afinal, cada autor quis contar a história de Jesus à sua maneira, para servir os seus propósitos. E ainda por cima, cada tradução feita sobre os escritos originais altera o sentido de palavras específicas e muda a interpretação que podemos fazer das mesmas. Umas vezes, as autoridades judaicas são intransigentes e violentas. Outras apresentam argumentos válidos e práticos para temer Jesus. Umas vezes, Pilatos lida com o julgamento sem grande interesse, como uma pequena excentricidade. Outras, envolve-se, duvida, insiste, teme tomar a decisão errada. E umas vezes, Jesus é um homem silencioso, angustiado, reticente. E outras, um verdadeiro Messias, profeta e líder religioso que parece prever o lugar que terá na história do mundo. Afinal, quem condenou Jesus Cristo? O sumo sacerdote com a sua acusação? Pilatos com a sua inação? Ou o próprio Jesus recusando defender-se e certo do destino que a história lhe reservava? Há 2000 anos que procuramos uma resposta definitiva sem nunca a encontrar. E, no entanto, a história raras vezes nos dá o luxo de fontes impolutas. A partir de manuscritos, fragmentos, pergaminhos e traduções cruzadas, tecemos as cronologias de reis, impérios, religiões e civilizações inteiras. Um puzzle sem solução final e com muitas incertezas. É no cruzamento das várias fontes que emerge uma tentativa de consenso. De tal forma que, quando pensamos na história de Jesus Cristo, estamos na verdade a pensar em vários acontecimentos de 4 evangelhos diferentes. O julgamento de Jesus Cristo mostra-nos que para reconstruir o passado não podemos esperar a perfeição. E 4 versões da mesma história é melhor que história nenhuma. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado a todos por nos terem acompanhado neste tema que eu acho tão fascinante por ser tão complexo e por ser uma mensagem que tem dualidades. Portanto, o nosso objetivo aqui era um objetivo duplo. Não só tentar fazer este desafio complexo, tentar analisar a história de Cristo quase de uma perspectiva político-jurídica, desprovida em parte do seu contexto religioso, só tentar fazer uma junção dos factos e perceber como é que isto aconteceu, do que é que o acusaram, como é que montaram os casos jurídicos, como é que falsificaram testemunhas, como é que ele responde, como é que os pequenos pormenores, se nós fôssemos um advogado a tentar fazer o julgamento de Jesus, faria diferença se ele manda comprar espadas ou não manda comprar espadas, se ele está em pânico ou se ele está calmo, se ele admite a sua culpa ou não. Todas essas idiosincrasias, se vocês tiverem familiares em direito, mandem-lhes o episódio e peçam para eles decidirem como é que seria o julgamento de Cristo. Mas também, e não me quero alongar muito, porque há um segundo propósito, que é, há muitas vezes esta ideia de que
contem a história como ela é, como ela foi. A história é uma sucessão de eventos e, na verdade, nunca é bem assim. A história é uma sucessão de fontes, de visões diferentes sobre o mesmo caso. A história do julgamento de Cristo não é a história, são as 4 histórias diferentes. E se nós olharmos para cada uma das fontes, são radicalmente diferentes. Mateus constrói sobre Marcos, acrescenta coisas a Marcos que não estavam lá, e temos que perceber porque é que o faz. Marcos é seco, Mateus é mais complexo, Lucas é radicalmente diferente. O Evangelho de Lucas é violento, é paranoico, é cheio de dúvida e de uma componente humana emocional e de uma energia a puxar para cima que não existe em mais nenhum dos outros. João é todo um bicho por si só, tão carregado de pensamento. É o Evangelho das grandes mensagens, de um Jesus que fala muito e faz saber a sua opinião. É menos da ação e mais de pensamento. E, portanto, quando dizemos a história do julgamento, na verdade, é a junção destas 4 histórias. E isto aplica-se aqui com Cristo, como aplica-se com tudo o que todos nós fazemos. A história é sempre uma junção de várias perspectivas e nunca uma perspectiva só. Para a semana teremos outro episódio de História Obscura e agora sobre o sismo dos Açores em 1980. Espero ver-vos lá. Obrigado. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Rita Cabrita, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.